Hoje nosso tema é paralisia facial e acontece quando existe a perda de movimentos da face ocasionada por problemas em nervos. Alguns músculos faciais se tornam frágeis, flácidos e normalmente acontece apenas em um dos lados do rosto. Pode ter múltiplas causas. A gente vai conhecer histórias aí na reportagem de Egídio Brito. Depois do carnaval, Francisco tomou um susto. Ele acordou sentindo dor nos olhos e a boca torta para o lado. Fui olhar no espelho para escovar os dentes, lavar o rosto e via que a boca não estava no lugar, né? Ela tinha se modificado para o lado direito. E o olho ardendo muito e vermelho por conta da não lubrificação. De imediato ficou desesperado e logo procurou ajuda médica. E o diagnóstico foi o que ele imaginava: paralisia facial. Embora não existam números oficiais, os profissionais da saúde afirmam que o problema é comum e não tem paciente com perfil definido. Em 2012, por exemplo, o jogador de futsal Falcão emocionou os brasileiros ao conquistar o heptacampeonato mundial na Tailândia, mesmo sofrendo com os sintomas da lesão durante o jogo. Na época, os médicos atribuíram o estresse como a causa do problema. Existem dois tipos de paralisia facial. A central, que é provocada por um AVC e atinge a metade inferior de um lado da face. E a periférica, que possui inúmeras causas. Entre elas, infecção ou inflamação do nervo facial, infecções de ouvido, trauma na cabeça, doenças autoimunes como esclerose múltipla, hipertensão, diabetes e até o vírus, como foi diagnosticado no Francisco Filho, que mostramos no início da reportagem. É um vírus que poderia ter se alojado na boca, no nariz ou no ouvido, mas que não era tão grave. A fisioterapia é importante aliada no tratamento da paralisia facial. Quanto mais precoce acontecer o procedimento, mais rápidas são as melhoras e a recuperação dos movimentos faciais. Quanto antes o paciente procurar um serviço de qualificação, que seja um fisioterapeuta na área de neurologia, quanto antes ele procurar, melhor será o resultado. Porque às vezes vem paciente para a gente que já está com um mês, com 15 dias, então o músculo que está lesionado, ele fica mais fragilizado ainda. Pois é, começa no consultório do médico neurologista. Nós vamos conversar a partir de agora com o doutor Eliseu Neto, que é neurologista. Bom dia, doutor. Bom dia, Nádia. Obrigada por ter vindo aqui ao Notícia da Manhã conversar com a gente sobre esse problema que eu acho que é bem mais frequente do que a gente pode imaginar, né, nos consultórios. Qual é a diferença? A gente falava aí sobre os dois tipos de paralisia. A paralisia central, e o Egídio colocava aí que está muito relacionada aos acidentes vasculares cerebrais, e a paralisia facial periférica. Qual é a mais comum, doutor, e como ela acontece? Bom, então, como a gente já viu, existem dois tipos de paralisia facial, né? A central e a periférica. Se a gente considerar a prevalência do AVC, do acidente vascular cerebral, a gente pode dizer que a paralisia facial central é a mais comum, né? E a forma de diferenciar, claro, lembrando que a paralisia facial é um sinal de uma doença, né? A forma de diferenciar é que a paralisia facial central, você tem um acometimento somente do andar inferior da hemifase. A gente vai aqui, a gente está mostrando para você algumas imagens, eu vou convidar aqui o doutor Eliseu para vir aqui até o nosso telão, para ele explicar direitinho para você, com essas duas imagens que ele trouxe. Pois não, doutor? Qual a diferença das duas aqui? Então, na primeira imagem da senhora, a paralisia mostra um exemplo de paralisia facial central, em que você tem um comprometimento somente do andar inferior da hemifase. Quando você consegue enrugar essa parte superior da face, significa que ela está normal. A paralisia facial periférica, como foi mostrada na entrevista, nessa aqui, né? Isso, é a segunda imagem, você tem um comprometimento tanto do andar superior quanto inferior da hemifase. Então, a principal manifestação, no caso da paralisia facial periférica, é a incapacidade de fechar o olho. A gente tem uma outra imagem que mostra qual é a musculatura e os nervos que ficam comprometidos, não é isso, doutor? Exatamente. No caso da paralisia facial periférica, você tem um comprometimento direto do nervo facial em algum segmento, em algum dos segmentos. O nervo facial, esse em amarelo. Esse em amarelo. Né? Okay. E tem como principal causa, como foi descrito na consulta, vários estudos mostraram uma associação com o vírus herpes tipo 1, né? Que é o vírus do herpes labial. Isso, inclusive, pode influenciar no tratamento. Então, pacientes que tenham tido uma história pregressa de bolhas ao redor da boca, algo nesse sentido, isso pode inferir que há uma relação forte
com o vírus do herpes tipo 1, inclusive podendo influenciar no tratamento. Doutor, e esses casos, eles são, a gente viu aí a fisioterapeuta falando, quanto antes o diagnóstico for feito, melhor para a recuperação do paciente. A gente viu aí que o nosso personagem, inclusive da reportagem, ficou muito bem. Então é possível, em muitos casos, recuperar totalmente. Sim, claro. Cerca de metade dos pacientes, 50%, vai acabar melhorando sem que muita coisa seja feita. A outra metade vai ter benefício de alguma modalidade de tratamento, que pode incluir o uso de corticoides na fase aguda e fisioterapia, né? É possível que a paralisia facial retorne naquelas pessoas que já tiveram aquele evento, aquele episódio? Então, normalmente é uma doença de curso único, ou seja, acontece uma vez. Mas existem causas de paralisia facial periférica em que o paciente pode ter uma recorrência dos eventos, né? Como pacientes que têm cirurgias de retirada de segmentos do intestino, com isso eles acabam desenvolvendo deficiências de vitaminas e isso pode levar a causas de repetição. Eu lendo um pouco sobre paralisia facial ontem, e aí tem sempre muitos mitos e muitas histórias. E tem muita gente que fala assim, fulano pegou uma corrente de vento frio e ficou com o rosto torto. Isso acontece, doutor? Isso é lenda. É lenda, Isso não acontece. Não, isso não acontece. Tem essas outras implicações e ligações que nós falamos aqui, sim, né? Sim. Ou por um vírus, ou por um outro comprometimento aí, uma outra... Pois não, doutor. O que pode ajudar, na verdade, no diagnóstico, lembrando que a paralisia facial periférica é um sinal de uma doença. Então, normalmente, os sintomas que acompanham a paralisia da hemiface vão ajudar no diagnóstico. Por exemplo, a paralisia pelo vírus herpes tipo 1. O paciente normalmente sente uma dor atrás do ouvido, é um quadro súbito de dor atrás do ouvido, pode ter um problema na audição, ele acaba escutando um pouco mais alto, e uma alteração do paladar. Existe um Esses são sinais prévios? Isso vem tudo junto, Tudo junto ao mesmo tempo. Você pode ter paralisia facial periférica associada a uma reativação do vírus da catapora. Então, associado a isso, você pode ter lesões, né, bolhas que surgem na catapora, no pavilhão auricular, né, no ouvido. Então, os sintomas que vêm junto da paralisia facial, eles podem ajudar na causa, no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Eu queria agradecer ao Dr. Eliseu Neto, que é médico neurologista, hoje conversando com a gente sobre esse tema muito importante, porque muitas pessoas são acometidas desse problema. Você pode rever esse vídeo na nossa página na internet, lá no cidadeverde.com/notícia da manhã. Todos os vídeos do nosso quadro Saúde se encontram lá para você rever, se você quer ter mais algumas informações que você não conseguiu pegar aqui durante a entrevista. Muito obrigada, doutor, pela presença. Um ótimo dia.